chama 3 e 4. A 3 é o início da apostila, né? Que mostra aqui. E tem os primeiros passos aqui, que tem as perguntas de sempre, né? Observe a formação rochosa na imagem. Ela lembra algum objeto que você conhece? Qual? Você já observou formações rochosas com aspectos curiosos como esta? Como você acha que a rocha ficou desse formato? Então vocês vão responder no caderno, tá? Respondam e depois a gente conversa sobre o assunto nas nossas lives, cada um pode dar a sua opinião, né? E a gente conversar a respeito. Na página 4, como os elementos da natureza transformam a paisagem. Conforme estudamos, cada paisagem é diferente uma da outra. A que faz diferentes são os elementos que as compõem. Tanto na natureza quanto culturais, as paisagens não são estáticas, mas sim dinâmicas, ou seja, que sofrem modificação, né, a todo instante. Constantemente, toda a natureza ela está se transformando, ela se transforma, né, vive em transformações. Árvores, o crescimento, pela ação do homem, cortando ou não, os rios, cheias ou as próprias secas que transformam, né, os leitos dos rios, muita chuva, né, ou a seca, tudo isso faz com que a natureza tenha, sempre está em transformação. Ela não é estática, estática é parada, né? Ficar ali do mesmo jeito, ela sempre está em transformação. As paisagens são constantemente transformadas pela ação dos diferentes elementos da natureza: o sol, a luz, o calor, né, as águas, a chuva, os rios, os oceanos, os ventos, os vulcões, os terremotos. Nas paisagens, vamos conhecer o que forma a ação desses elementos entre as paisagens. A ação das águas. Leia atentamente a letra da música a seguir e grife os trechos em que o autor menciona de cada maneira a água transforma as paisagens, tá? Vamos prestar atenção nessa letra da música, leiam com atenção, tá? Vamos ouvir um pedacinho? Vocês viram um pedacinho da letra? Vocês vão ouvir com calma, tá? Vocês vão colocar, porque aqui nós temos uma atividade também em artes, tá? Nós vamos aqui, né, geografia junto com artes. Então, na aula de artes, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar, escolhem
3 ou 4 dessas, a frase, né, que consta a música, né? Tipo exemplo, água que faz um inocente riacho e deságua nas águas do ribeirão. Eu quero que vocês façam o desenho. Então, escolham, vocês podem escolher 3 na sequência, tá? Vamos supor, escolhi a primeira, a água que nasce na fonte serena no mundo. Então, vocês podem desenhar, né, o planeta com água, certo? Aí vocês vão escolher 3 frases e vocês vão fazer o desenho disso, colocando em cima da folha lá a frase e embaixo vocês vão fazer o desenho, tá bom? Isso é em artes, tá? Para aula de artes. Vocês vão escolher a frase e vocês vão fazer o desenho dessa frase. Vocês vão passar para a folha, tá? O que está dizendo aquela frase, tá certo? Isso é em artes. Em geografia, você vai continuar, vai ler com calma novamente essa música. Ouça a música é muito linda. Eu ouvi, que vocês ouviram agora com Guilherme Arantes, tem outros cantores, tá? Mais atuais, mas vocês vão ouvir e ler atentamente, tá? A água transforma as paisagens de diferentes maneiras, por meio das chuvas, no percurso dos rios e das forças das águas dos oceanos. A seguir, veremos cada uma dessas formas. Aqui nós temos, olha só os desenhos aqui, né? Olha a planície aqui em cima e o despenhadeiro aqui, um penhasco, né? Essa aqui é a paisagem do cânion Itaimbezinho, em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, tá? Esse desenho aqui. E nós temos outros aqui embaixo, né? Nós temos 2 paisagens aqui, ó. Nós temos a paisagem Madeira durante a época das chuvas e a paisagem do Rio Madeira durante a época e a escassez da chuva. Aqui a gente pode ver, ó, bem, o desenho está trazendo as 2 diferenças, né? Com a época da chuva e a época das secas. Então, se transforma a natureza ou não transforma? Né? A falta de chuva e a abundância da chuva tem essa diferença, essa modificação nos rios, nas águas. As águas dos rios e dos elementos que podem transformar a paisagem em razão da força da água dos rios removem e carrega pequenas partículas do solo durante o seu percurso nas áreas mais altas para as áreas mais baixas. Em alguns casos, com o tempo, esse desgaste do solo e das rochas vai formando vales profundos, chamados de cânions. Como você pode perceber na imagem anterior, essa aqui, né? Essa parte aqui profunda aqui que se chamam, né? Os cânions. Certo? Então vamos lá, continuando na página 6, águas das chuvas. A água das chuvas também transforma as paisagens, como o exemplo, observe a imagem a seguir. Outra aqui, as secas, né? Ó, como se transforma totalmente a paisagem quando chega a época, né? A paisagem da vegetação da caatinga durante a época de estiagem, ou seja, a ausência de chuva, quando não tem a chuva, né? E aqui ao lado, bem do lado, tem a paisagem com a vegetação da caatinga durante a época da chuva. Tem um verde ali, a gente pode ver totalmente transformado ali. E aqui tem um desafio. A paisagem nas imagens anteriores são do mesmo lugar? O que há de diferente entre elas? Qual foi o principal elemento da natureza a modificar essas paisagens? Tá? Esse aqui é um desafio que vocês vão responder no caderno de Geografia.
certo, pessoal? Em alguns lugares onde o terreno é bastante inclinado, como os morros, as chuvas fortes, pode provocar os deslizamentos. Isso a gente vê bastante, né? Nos jornais, quando tem muita chuva e ocorre aquele deslizamento, que as pessoas que fazem as casas lá no morro sem uma estrutura correta, né, para ser feito, e conforme a chuva vem, tudo vem abaixo. Por quê? Porque antes aquele morro ele tinha árvores, tinha uma vegetação, e como o pessoal vai indo e morando, ocupando aquele espaço para fazer as suas casas, o que que acontece? Eles tiram as árvores, tiram tudo para poder fazer aquelas construções. Só que são construções totalmente desordenadas. Não tem planejamento, não existe o correto, uma estrutura firme, às vezes para segurar aquelas casas. Também nós não temos fiscalização, né? Deixa a desejar aí os nossos políticos também, porque acontece que não tem uma fiscalização em relação a isso. Quando vê, o morro já está todo tomado por muitas casas. Com as chuvas ocorre o quê? O deslizamento, acontecendo infelizmente muitas mortes, né? Por causa disso. Então aqui tem, ó, aqui está o morro totalmente com vegetação, que é um desenho, né? Aqui sem, aqui com as chuvas, ó, aqui sem a vegetação e aqui as chuvas descendo tudo, tá? Vocês podem ler aqui as partes de baixo aqui, tá? Leiam com atenção, tá, pessoal? A página. E continuando aqui a hora da leitura, a água nas paisagens do Pantanal. Aqui nós temos o nosso Pantanal, né? O Pantanal é uma extensão de área que se localiza no estado do Mato Grosso do Sul, no Brasil, e se estende até o Paraguai e a Bolívia, os países nossos vizinhos, né? Vamos conhecer um pouco sobre o Pantanal, lugar onde a ação da água é fundamental para transformações ou a transformação da paisagem. Dizem que quando chega, né, ao Pantanal, se sente no paraíso. Na manhã e no final da tarde, o céu tem cores diferentes e os bichos fazem festa. Os barulhos dos pássaros, dos sapos, dos grilos vêm de todos os lugares. Se prestarmos atenção, quem sabe até ouvirmos um jacaré mergulhando em um lago, uma lagoa. Tem também os rios com os peixes, os jacarés, capivaras, piranhas em todo o mundo. Também grandes fazendas de criação de gado, né, onde moram os habilidosos peões e boiadeiros. No Rio Paraguai, os seus afluentes, Miranda, Tacapari, São Lourenço, são os grandes canais das águas que invadem campos do Pantanal durante o verão. E é uma verdadeira inundação. De outubro a abril é uma época cheia dos rios, quando os bichos se escondem e as águas transformam tudo em um grande pântano. Por isso daí vem o nome Pantanal, porque os rios com as chuvas, com as grandes cheias, no meio das árvores, onde que tem, né, o rio enche e tudo fica submerso, né? Aí é onde os peões têm que andar, sair, né, com os gados de um lado para outro, para poder eles tiverem até pasto para alimentar, né? Onde que a gente vê bastante documentários a respeito disso. E tem mais um pedaço que vocês continuam a leitura, tá? E tem umas perguntas aqui. Qual é o assunto tratado nesse texto? Qual é o assunto que ele está trazendo? Então vocês vão ter que ler
trazendo. E a número 2, de acordo com o texto, como são as paisagens do Pantanal durante a época das cheias dos rios e na época das secas? Tá? Vamos lá, de acordo com esse texto vocês vão ver, vocês vão ler com atenção, eu só dei uma breve lida e vocês vão ler com atenção e vão responder, tudo no caderno de geografia, tá certo, pessoal? Lembrando também para vocês, no livro a gente vai ficar aqui de geografia, tá? E eu quero lembrar vocês também que essa semana vocês têm atividades avaliativa, né, de todos os conteúdos, tá? Essas próximas semanas agora vocês têm a atividade que está indo para casa, né? Uma atividade avaliativa dos conteúdos, dos nossos conteúdos. Façam com atenção, com cuidado, tá? Preste atenção. Vocês têm em casa tudo que pode ajudar a responder, então se aproveitem disso, leiam com atenção quando tiver algum texto para ler, tá? E prestem bem atenção no responder, tá certo, pessoal? Vocês têm os pais em casa, a mãe, vocês têm o livro, vocês têm a internet que vocês podem buscar até mais informações ainda, tá? Isso é permitido sim, porque vocês estão em casa. Busquem mais informações para responder quando a pergunta principalmente é para responder com as palavras de vocês. Tá certo? Então, em geografia nós vamos ficando por aqui. Um beijo, tchau!